Meu nome é Ernesto Heinzelmann, sou engenheiro mecânico formado em 1975 pela Universidade Federal de Santa Catarina. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de fazer esse registro histórico, uma iniciativa muitíssimo importante do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Importante porque passa a registrar perenemente feitos e histórias de engenheiros que assumiram lideranças importantes aqui na comunidade de Joinville ou em outros lugares. Eu sou joinvilense, filho de joinvilense. Meu pai nasceu em Joinville, meu avô nasceu em Joinville. O meu bisavô, por parte de pai, veio da Alemanha. Ele veio ao Brasil com 30 e poucos anos, faleceu aos 38, deixando viúva e 2 filhos desamparados, digamos assim. Meu bisavô foi uma figura importante na história de Joinville, apesar dos poucos anos de vida dele. Ele foi o segundo comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, apesar de ser reconhecido como o primeiro pelos seus bombeiros. Assim está escrito na lápide dele no Cemitério dos Imigrantes. Ele foi o primeiro aos olhos dos seus comandados, porque foi ele que operacionalizou o Corpo de Bombeiros, criou o uniforme, a machadinha, o escudo, enfim, regulamento interno. Muitas dessas coisas sobrevivem até hoje. E principalmente ele é reconhecido porque ele liderou a defesa de Joinville durante a Revolução Federalista que marchava do sul para o norte do Brasil. E ele juntou a comunidade de Joinville para defender Joinville, porque esse grupo de federalistas, comandados pelo coronel Piragibe, tinha uma péssima fama de saques, de estupros, de violações de toda a ordem, e ele conseguiu manter a paz aqui em Joinville durante o período em que eles permaneceram aqui. Ele fez uma grande aposta. Ele disse aos federalistas de que Joinville estava muito preparada para recebê-los, com mais de 1.000 colonos muito bem armados, e com isso segurou um pouco o ímpeto dos federalistas. Acabaram entrando num acordo de não ocorrer nada sério com a população de Joinville. E assim foi. É uma história muito importante por parte do meu bisavô, e como eu disse antes, aos 38 anos ele veio a falecer de uma doença que até hoje não foi identificada. Por parte da mãe, a minha avó é alemã, então sou neto e bisneto de alemães. Eu comecei a estudar em escolas públicas, como a grande maioria das pessoas aqui em Joinville na época. Estudei no grupo escolar Germano Tima, ali na Horácio Guimarães. Depois do ginasial eu fiz em mais de um colégio. Estudei também no Governador Celso Ramos. Fiz um primeiro ano da Escola Técnica Tupi. Naquela época a Escola Técnica Tupi ela era formadora já de técnicos, e essa era a profissão pretendida dos que lá estudavam, mas não formava as pessoas necessariamente para o vestibular. E eu achei que aquilo seria uma limitação, porque eu já via naquela época de que eu gostaria de seguir carreira num curso superior. Então deixei a Escola Técnica Tupi após um ano e ingressei no Colégio Bom Jesus. E de lá fiz vestibular, acabei, por felicidade, passando
no primeiro vestibular, ainda para a primeira turma. Ingressei na Federal em 1971 e me formei então em 75, há exatamente 48 anos atrás. Uma vez formado, apesar de na época não haver muita restrição de emprego, os engenheiros praticamente saíam da escola empregados, eu não sabia exatamente o que fazer, que caminho seguir. Acabei fazendo um curso preparatório para uma pós-graduação. No meio desse curso preparatório, um colega meu me convidou para ir para a WEG, perguntando: pô, Renato, o que tu está fazendo aqui? Vamos trabalhar. E assim acabei iniciando minha carreira profissional na WEG. Foi interrompida por um convite que me parecia inegável aqui em Joinville. Havia uma empresa se instalando em Joinville, a Empresa Brasileira de Compressores, a Embraco. Uma empresa com vários atrativos, uma delas de que seria uma empresa de alta tecnologia, produzindo um produto extremamente sofisticado, com precisões mecânicas muito apuradas, e que, por ter uma tecnologia do exterior, no caso da Dinamarca, onde era a sede da Danfoss, que nos vendia tecnologia, a grande perspectiva de viajar para o exterior, fazer estágios na empresa que nos fornecia tecnologia na Dinamarca, na Alemanha, enfim. A possibilidade de viajar, de evoluir tecnicamente, de trabalhar numa empresa inovadora, me chamou a atenção e eu acabei então saindo da WEG depois de poucos meses e iniciei na Embraco. Na Embraco eu fui contratado como engenheiro, simplesmente, na área de produção, na área de manufatura. Comecei a fazer primeiro um estágio bastante intensivo em várias áreas da organização e depois acabei assumindo a liderança de uma das áreas produtivas. Poucos meses expandi essa minha presença na área fabril, assumindo mais funções, mas novamente chegou o momento de decisão, porque não era exatamente o que eu esperava. A produção é uma área muito interessante, mas também é muito de rotinas, né? De seguir rotinas, seguir padrões. Isso era muito forte, obviamente, na organização, né? No que se refere a seguir processos, a manter qualidade em níveis excepcionais, mas ainda assim não iria me satisfazer a longo prazo. Procurei uma oportunidade numa outra área que estava se estabelecendo, que era a área de engenharia de produtos. E isso aconteceu logo na sequência. Ainda em 1976, quando eu entrei na Embraco, isso foi em maio, no final do ano, em novembro, eu já fiz uma incursão ao exterior para fazer um estágio na Danfoss, na Dinamarca. Naquela época, viajar de avião, fazer viagens ao exterior, não era nada usual, né? Era uma coisa bastante especial. E a primeira vez na vida que eu botei o pé no avião foi exatamente para fazer uma viagem para o exterior e fazer um estágio numa grande organização da Dinamarca. Então, obviamente, isso foi uma coisa extremamente marcante na minha vida, tanto do ponto de vista profissional como pessoal. Você imagina um jovem de 22 anos, primeira viagem de avião, obviamente primeira viagem internacional, com a oportunidade de se aperfeiçoar fora do Brasil. Migrei para a área de produtos e uma das áreas novas dentro dessa área de produtos era o que se chamava de engenharia de aplicação, que nada mais é do que a engenharia que fazia com que o compressor adequado se aplicasse num refrigerador específico. Ou seja, casava de uma forma tecnicamente
otimizada o compressor com o sistema de refrigeração. E isso não eram muitas empresas que sabiam fazer. Talvez um pouco mais aqui no Brasil, muito menos nos outros países da América Latina. Novamente eu fui à Dinamarca, à Alemanha, por mais de uma vez, aprender esta parte da engenharia. Estudei muito, realmente eu voltei aos livros, estudei muito, estudei todas as normas internacionais de testes com relação à aprovação de sistemas de refrigeração. Vocês sabem que as geladeiras são classificadas por número de estrelas, né? E um refrigerador, quanto mais estrelas, tem um freezer com temperatura mais baixa, então menos 18 graus centígrados é aquele refrigerador que é capaz de manter alimentos por um longo período de tempo congelados. E os equipamentos estavam se passando a ser cada vez também mais sofisticados, né? Surgiram as biplex, depois surgiram o frost free e tudo mais. Então fiz esse trabalho por um longo período, viajei muito pela América Latina inteira, no Brasil, visitando clientes e trabalhando nos laboratórios, procurando adequar o compressor ao sistema de refrigeração, muitas vezes até alterando o projeto do sistema de refrigeração que não estava adequado. Isso me trouxe uma vivência internacional importante, primeiramente aqui na América Latina. Passei a conhecer muitos clientes nossos. De fato, alguns não eram clientes, passaram a ser clientes por causa do trabalho que a Embraco estava se propondo a fazer. E acabamos vendo de uma forma muito clara que a nossa venda era uma venda técnica, né? Era business to business, mas com conteúdo fortemente técnico. E isso, claro, deu visibilidade à minha pessoa dentro da organização. A área começou a se tornar uma área importante, tinha uma ligação muito forte com o nosso crescimento de vendas. E acabei crescendo dentro dessa atividade de engenharia de produto, assumi a engenharia de produto, assumi a garantia de qualidade. E a certa altura surgiu um novo momento de decisão, quando a empresa, eu particularmente, vimos que não poderíamos continuar por muito tempo dependendo de tecnologia de terceiros. É sabido que as empresas vendem tecnologia para alguém, mas sempre existem algumas restrições de mercado, e nós começamos a ter uma aproximação forte com os Estados Unidos, né? Nós tínhamos dentro do grupo Brasmotor, que controlava a Embraco e a Consul. Esse é um outro capítulo da história, que talvez tenha oportunidade de falar depois. Eu já tinha participação na Brasmotor, da Whirlpool Corporation americana, que também necessitavam de compressores, porque dentro do rol de eletrodomésticos que eles tinham, também tinha, obviamente, refrigeradores. Passaram a testar os nossos produtos, e eu, novamente, com a minha experiência na engenharia de aplicação, passei a ter bastante contato com eles, e aí as viagens começaram a ser frequentes nos Estados Unidos. Bom, mas formei, então, a área de pesquisa e desenvolvimento. Foi uma insistência, digamos assim, bastante forte, porque eu achava que para criar uma área de pesquisa e desenvolvimento eu precisava ter um grupo de pessoas totalmente separado da engenharia de produto. Eu achava que não era possível fazer pesquisa e desenvolvimento e fazer engenharia de produto ao mesmo tempo, que era o que estava sendo tentado fazer. Bom, separei então um grupo de melhores engenheiros da engenharia de produto e eu os coloquei 100% na área de pesquisa e desenvolvimento. Esse grupo cresceu, passamos a ter contato muito forte com a Universidade Federal de Santa Catarina, lá no início dos anos 80. Fizemos um contrato de cooperação
com a Universidade Federal. Também foi um processo difícil. Fomos várias vezes à universidade fazer essa tentativa. Não tivemos muita sorte nas primeiras vezes, e até acharmos uma pessoa dentro da engenharia mecânica que estava interessada em fazer isso. O nome dele é Rogério Ferreira, e ele fez toda a diferença, né? É uma lição também que foi aprendida, que muitas vezes não é a instituição que faz o papel principal, mas sim as pessoas dentro da instituição. E assim foi com a Federal de Santa Catarina em Engenharia Mecânica. Nós sabíamos que lá tinha um grupo de doutores e mestres altamente capacitados, mas o interesse não floriu, não evoluiu até encontrar o professor Rogério Ferreira, que começou a estudar a nossa área de atividades. Descobrimos uma universidade nos Estados Unidos que era focada nessa área de compressores para refrigeração. Tinham desenvolvido lá um programa de simulação completo de funcionamento do compressor, com todas as disciplinas, a transferência de calor, a termodinâmica, ruído, vibração, movimento de válvulas, fluxo de massa, enfim, todas as características de um compressor simuladas num programa matemático. Naquela época, já tínhamos contratado alguns alunos na Universidade Federal que se mostraram bons alunos, com bons resultados durante o curso normal da engenharia. Fizemos essa seleção e fizemos isso vários anos seguidos depois, e mantivemos eles dentro da universidade. Eles eram nossos funcionários, recebiam o nosso salário, mas não estavam na empresa, estavam na universidade. E a função deles na universidade era fazer um curso de pós-graduação. E a tese deveria ser sobre um fenômeno que nós gostaríamos de entender com mais profundidade, que acontece dentro do sistema de refrigeração ou dentro do compressor. Então foi uma iniciativa muito avançada, inédita no Brasil, né? Se falava muito naquela época na cooperação entre universidades e empresas, mas nunca se viu algo como nós somos capazes de fazer, enfrentando de novo muitas dificuldades, inclusive do ponto de vista ideológico. A universidade e principalmente parte de alguns professores e fortemente por parte dos alunos, questionando o papel da indústria, questionando o papel da iniciativa privada. Claro, né, como sempre foi e continua sendo, estudantes são pré-revolucionários, digamos assim, e muito fortemente voltados à esquerda. Me lembro de um fato que a IBM, por exemplo, queria doar um grande computador para a Universidade Federal de Santa Catarina, porque o que estava lá disponível era muito ultrapassado, e os alunos simplesmente não deixaram essa doação acontecer, porque para eles significava uma dominância do exterior sobre o futuro dos alunos, utilizando um computador IBM. Por mais absurdo que possa parecer, isso de fato aconteceu. Bom, os anos foram se passando, nós criamos uma área de pesquisa e desenvolvimento muito forte, com profissionais excelentes, formados em universidades brasileiras, demonstrando que é sim possível fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil, que nós temos ilhas de excelência aqui no Brasil. Era assim no passado, continua sendo assim.
E o nosso capital humano é fantástico. Não existe nada que depõe contra um estudante brasileiro quanto à sua capacidade de estudar, de aprender, de evoluir, de crescer, de fazer coisas extraordinárias. É uma coisa absolutamente clara, nós provamos isso de todas as formas possíveis. Chegou a um ponto em que as nossas instalações em Joinville iriam requerer uma expansão importante na área de P&D, e acabamos procurando a Universidade Federal de Santa Catarina com o interesse de fazer um centro de pesquisa avançado dentro da universidade. Isso evoluiu rapidamente, se juntou então à Fundação de Ensino e Pesquisa de Santa Catarina, a FINEP e a Embraco, e financiamos a construção de uma grande obra lá em Florianópolis, na Engenharia Mecânica, existe lá hoje, se chama Polo, que é um laboratório de estudos na área de refrigeração. Isso foi, digamos assim, o ponto mais alto da nossa relação com a Universidade Federal, e sobrevive até hoje. Se sobrevive até hoje, nós estamos falando aí de 40 anos, talvez, ininterruptamente. Todos os anos o contrato era renovado. E fizemos, assim, estudos extremamente avançados, né, com programas de simulação muito sofisticados. Participávamos de congressos internacionais, né, o congresso da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, era um congresso que recebia os maiores experts na área de refrigeração e particularmente na área de compressores. E para nós era importante não só pelo aspecto de formação dos nossos profissionais, mas também de divulgação da empresa, né? De que, gente, somos capazes de fazer o que vocês fazem nos Estados Unidos, na Europa, enfim. A Ásia na época não era tão avançada como é hoje. O nosso primeiro aluno de pós-graduação, de mestrado, se formou na Universidade de Purdue. De novo, ele já era funcionário nosso por alguns anos e enviamos ele aos Estados Unidos, ele manteve todos os seus rendimentos no Brasil e ficou lá por 3 anos, se não me engano, até completar o curso de pós-graduação e fazer o mestrado, de novo, em cima defendendo uma tese em cima de um fenômeno que nós queríamos estudar melhor. Depois fizemos acordos com universidades na França em motores elétricos, fizemos na Rússia, porque havia lá grandes matemáticos, fizemos nos Estados Unidos mais de um, na Alemanha com Fraunhofer Institute, enfim, criamos um networking muito importante na área tecnológica. Então, voltando um pouco atrás, sim, é possível fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil, não existe nada que impeça isso. E eu dizia muito naquela época de que, além de ser possível, é barato. Fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil é muito mais barato do que fazer no exterior. Fiz muitas palestras sobre o assunto, em vários locais diferentes, no Brasil e no exterior, mostrando o avanço que a Embraco teve a partir da sua independência, digamos assim, tecnológica, conquistada internamente. Essa área de pesquisa e desenvolvimento se tornou tão importante na empresa que em 89 ela se transformou numa diretoria. E de novo, como eu mencionei antes, a visibilidade sobre essa área foi crescente. Eu acho que os sócios gostaram do meu estilo de liderança e acabei sendo nomeado como presidente da empresa em 1993, ou seja, em torno de 4 anos depois de eu ter sido nomeado diretor de P&D. Existem aí vários fatos novamente interessantes. Primeiro é de que é muito raro, né, um
presidente ser oriundo de uma área de pesquisa e desenvolvimento. Normalmente ele vem da área financeira, ou da área comercial, da área de marketing, enfim, é difícil a gente ver um presidente que tenha background tecnológico ou até de pesquisa e desenvolvimento como eu tinha. O segundo fato é de que eu era muito jovem. Quando eu fui nomeado presidente da Embraco, eu tinha 39 anos de idade. Quando eu fui nomeado diretor, eu tinha, se foram 4 anos, 39 dá 35 anos de idade. E um terceiro fato muito importante, e possivelmente por causa da minha idade, da minha maturidade, digamos assim, não era certo que eu seria o presidente da empresa. E, claro, havia outros diretores perfeitamente capazes de assumir essa função. E muito mais velhos, muito mais sêniores do que eu, com mais experiência, mais maturidade. Então, o que a empresa decidiu fazer, e aqui quando eu falo empresa é mais os sócios do que a empresa propriamente dito, é de fazer com que os diretores circulassem na posição de presidente durante um determinado período de tempo, para ver como cada um se saía, né, para assumir a função em definitivo, se é que algum dos diretores fosse o escolhido. E eu achei que eu tinha perdido a oportunidade, porque a Embraco comprou uma fábrica de motores elétricos em São Paulo, em Guarulhos, a Motores Elétricos Brasil, e eu fui enviado para Motores Elétricos Brasil para tocar o negócio lá, ficar pelo menos um tempo. Então eu passava a semana em São Paulo, vinha final de semana para Joinville, e na Embraco aqui de compressores a coisa corria lá com o rodízio dos diretores na presidência. Bom, aí chegou a minha vez, eu saí lá da Motores Elétricos Brasil, assumi a presidência da empresa interinamente, e aí dali não saí mais. Havia, claro, um certo desgaste no não ter um efetivo, né, tocando a organização sempre de forma interina, e acabei então sendo escolhido para assumir a empresa em definitivo. Isso foi em 1993. Bom, novamente eu achava que nós estávamos preparados para voos mais altos, nós tínhamos uma base de clientes muito forte, nós tínhamos uma tecnologia que surgia como uma tecnologia de ponta no mundo, nós tínhamos um grupo interno, ainda que um grupo jovem, mas um grupo interno muito forte. E em 93, então, decidi escrever uma missão do futuro para a Embraco. Na época, fazia muito sentido a gente falar de cultura organizacional, que gostaríamos de ver estabelecida, também definir de uma forma clara a sua missão, a visão, os valores da organização, etc. E havia esse movimento em todo o Grupo Brasmotor, todas as empresas do Grupo Brasmotor estavam indo nessa direção. E eu escrevi uma visão de futuro extremamente desafiadora e agressiva, vamos colocar assim. Entre outras coisas, a visão de futuro dizia que até o ano 2000 nós seríamos o maior fabricante de compressores do mundo, líderes em tecnologia e uma empresa globalizada com fábricas de compressores em várias regiões do mundo. Eu devo dizer que eu não tive assim aderência ter aderência unânime a uma coisa assim é obviamente impossível, né? Mas eu achava que poderia ter um pouco mais de apoio nesse sentido, né? Mas ok, fomos em frente. Na época nós já trabalhávamos com a consultoria e ela dizia o seguinte: olha, Ernesto,
Se você tiver 25% de pessoas aderentes a um objetivo, uma visão, você tem o suficiente. Desde que elas estejam 100% alinhadas com isso e de que elas realmente acreditem nisso. Se você consegue mover um público que represente 25% da população de uma organização, você consegue fazer. E assim foi feito. Nós já éramos grandes exportadores a partir do Brasil. 70% do nosso volume fabricado aqui no Brasil era exportado, só 30% ficava no mercado nacional. Tínhamos presença em todos os continentes, inclusive na China. Na China, naquela época, nós já exportávamos em torno de 1 milhão de compressores por ano, só para a China. Mas já tínhamos clientes no Japão, tínhamos clientes na Coreia do Sul, tínhamos clientes na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, enfim, a gente cobria realmente o globo. E junto com essa visão de futuro, bastante desafiadora, surgiu a globalização, digamos assim, ou o evento da globalização. Né? Começou a se falar cada vez mais em globalização, de que as empresas precisavam ser empresas globais por questões de logística, por questões de diversidade de culturas e povos. E nós embarcamos também nessa onda e tínhamos uma visão que já levava a esse caminho de qualquer forma. Então, em 94, nós acabamos comprando uma fábrica de compressores na Itália. Em 95, nós estabelecemos a primeira joint venture industrial brasileira na China. E em 98, nós estabelecemos uma fábrica na Eslováquia. E eu vou contar um pouco dessa experiência internacional, porque ela é muito rica na visão, na reação, no comportamento de diferentes culturas frente a uma iniciativa empresarial. Na Itália foi extremamente difícil, né? Nós estávamos no norte da Europa, perto de Torino, uma área extremamente sindicalizada, a Fiat é localizada em Torino, né? E, digamos assim, extremamente orgulhosa, né, da sua cultura, do que sabiam fazer, da história, né, que construíram. Né? A Itália é extremamente rica em história, em artes, em filosofia, enfim. E para eles aceitar uma liderança brasileira não foi coisa fácil. Além disso, havia o custo, né? A Itália é extremamente caro para produtos de manufatura em larga escala, exige altíssima automação, pouca mão de obra. Foi um desafio enorme. De fato, eu acho que nós nunca conseguimos dominar a empresa totalmente. A certa altura, a coisa ficou tão complicada que eu larguei a minha posição de presidente aqui no Brasil e fui para a Itália passar lá uns 6 meses para ver se eu conseguia ajeitar as coisas lá, ou pelo menos alinhar alguns comportamentos, algumas iniciativas, e coloquei no meu lugar aqui no Brasil um dos diretores nesse período que eu estava na Itália. Ainda assim não resolveu em todo e acabei me frustrando um pouco com essa iniciativa. Mas isso não nos desanimou. Em 94 resolvemos fazer uma joint venture na China, com uma empresa local, já fabricante de compressores, e o ambiente era totalmente diferente. Nós fomos extremamente bem recebidos. Uma cidade grande, Beijing, capital da China. A empresa lá era uma estatal da municipalidade de Beijing, ou seja, uma empresa dominada pelo Estado, mas no caso era municipal. Claro que a China em 94 é totalmente diferente daquela China que nós conhecemos hoje. É muito difícil do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de alimentação,
do ponto de vista higiênico até, da noção de produtividade, da noção de qualidade, da noção de limpeza de uma fábrica. Enfim, era um ambiente que exigia uma intervenção extremamente forte da nossa parte. Além disso, descobrimos que, um pouco antes disso, né, todo o contrato de joint venture que envolvia a parte a parte industrial, a parte dos direitos de propriedade, a parte da marca, enfim, eram livros e livros de contrato cobrindo tudo que envolve uma joint venture. E esse processo de negociação incluiu advogados americanos, brasileiros, do lado deles advogados chineses, e um processo de negociação extremamente cansativo, longo. Cada um tinha, obviamente, seu intérprete, né, para não haver desconfiança de que o intérprete estava traduzindo aquele que ele achava que devia traduzir ou vendendo uma situação que não existia. Então, do nosso lado, nós tínhamos um intérprete, do lado chinês tinha o seu intérprete, então tudo já, a princípio, demorava o dobro do tempo, porque tudo tinha que passar pelo intérprete, né? E o chinês é um negociador muito bom, né? Eles, com seus 5.000 anos de história, foram líderes econômicos no mundo mais de uma vez, né? Durante a história deles, né? E tem a negociação, tem o comércio no sangue. Eles sabem fazer isso. E usavam isso com muita inteligência numa negociação desse tipo. Então a gente ia evoluindo e eu achava, ok, como aqui no Brasil ou no Ocidente, encerra um capítulo, vai para o outro e vai indo até o fim, né? Mas não era assim com o chinês. Depois de discutir 4 capítulos, eles queriam voltar ao primeiro para rediscutir o primeiro capítulo. Talvez porque eles tivessem que consultar alguma chefia deles na municipalidade, e todo o processo então reiniciava praticamente. Mas vencemos essa fase, criamos uma governança clara na empresa, com um conselho de administração, e para, digamos assim, manter uma boa aparência da organização frente às autoridades, eles pediram que o cargo de presidente do conselho fosse deles. E eu me lembro muito bem que eu não perguntei para ninguém, não pensei 30 segundos a respeito disso. Claro, vocês assumem a presidência do conselho. E não precisaria ser assim, porque nós detínhamos 60% da joint venture, eles detinham 40%. Então, a princípio, a presidência seria brasileira. Mas aquilo era importante para eles. E como eu disse, eu não pensei muito e disse, claro, fica para vocês, a presidência do conselho, fica na vice-presidência, não tem nenhum problema. E ali começou, então, uma relação assim muito positiva, muito de entendimento mútuo sobre como agir entre diferentes culturas, né? O respeito que precisa ser construído, né, entre organizações que vêm de histórias totalmente diferentes. Mas o chinês também foi, digamos assim, hábil em esconder problemas que tinha dentro da joint venture, apesar de termos feito uma due diligence bastante grande, algumas coisas não foram pegas, né? E logo descobrimos um problema sério de qualidade dos compressores que eles fabricavam no mercado, no campo. Ele utilizava um óleo totalmente incompatível com o sistema de refrigeração, que usa gás refrigerante, altas temperaturas, etc. E estava dando problemas assim no mercado enormes. E como nós já detínhamos a JV, né, passamos a ser meio que responsáveis por resolver esse problema no campo. Pelo menos do ponto de vista técnico, né, a parte
de custo, de quanto custou esse problema de qualidade, foi outro assunto discutido de uma forma separada. Mas, tecnicamente, também éramos nós que tínhamos condições de resolver o problema. Por outro lado, a fábrica era extremamente suja, desorganizada. Se eu procurar descrever, vocês vão continuar não entendendo, infelizmente. Posso dar alguns exemplos. A ferramentaria, por exemplo, a gente até achava no começo que era de chão batido, mas aí no processo de limpeza descobrimos que, obviamente, tinha uma plataforma de concreto, né, um piso de concreto. Mas para quem olhava à primeira vista, porra, construíram uma ferramentaria em chão batido, né, de tão sujo que era, porque Beijing é sujeito a tempestades de areia, né, e isso acaba formando uma camada de pó com chuva, e tudo aquilo acaba criando uma massa assim mais consistente. Na fábrica, de novo, por questões culturais, os funcionários levavam para a fábrica sua comida de casa. Cada um tinha um cantinho lá, um armário para guardar suas coisas, almoçavam ou faziam as refeições ao lado da máquina. Tudo coisas que para nós absolutamente eram impensáveis, né? A gente não permitia isso. E aí, de novo, a gente tem que voltar na história, né? Por que o chinês guarda um pedaço de barbante, um cartucho, um pedaço de papel, não joga comida fora, né? Isso tudo veio porque eles passaram por situações muito difíceis, né? Várias vezes na vida na vida histórica, né? Dos chineses. E é por isso também que eles aprenderam a comer praticamente qualquer coisa, né? Eles aproveitam praticamente tudo que tem proteína, eles aproveitam e se alimentam disso. Mas tem fatos históricos por trás, né? Por que chegaram nesse ponto? E por que procuram guardar tudo que possa um dia ser útil a eles? Além disso, a noção de produtividade era ausente, né? Era muito mais, vamos chamar assim, produtividade com qualidade, né? Era muito mais entregar um determinado volume do que entregar um volume com qualidade. As máquinas já não sofriam manutenção preventiva há muito tempo. Então, somando o problema no campo, a questão da higiene interna, a questão da qualidade, da produtividade, nós resolvemos parar a fábrica totalmente. E decidimos que nós iríamos parar a fábrica por pelo menos 3 meses. E nesses 3 meses nós iríamos fazer basicamente treinamento intensivo de toda a equipe, fazer uma limpeza geral na fábrica, fazer manutenção em todas as máquinas e equipamentos, construir um refeitório para evitar que eles comessem dentro da sala, dentro da área fabril. E levamos daqui do Brasil para a China em torno de 30 profissionais. Eu acho que em determinados momentos foram até mais de 30. Né? E aí um processo extremamente forte de todas nessas áreas todas aí que eu já mencionei. O refeitório foi inaugurado. No começo era muito difícil eles aprender a se servir, a comer de bandejas, né? E havia muita comida no chão. Não sabiam como agir num processo daquele que nós havíamos estabelecido. Mas o chinês tem uma característica extremamente forte, e essa é visível hoje ainda. Eles são extremamente esforçados, trabalhadores e uma vontade extrema de aprender. Eles estudam, eles dão ao aprendizado uma importância enorme, se desafiam todo o tempo, né? E elevam a barra cada vez mais, né? Eles querem se superar constantemente. E isso para nós foi muito bom, porque a fábrica na China acabou se tornando uma parte muito importante da Embraco.
Uma característica que nós tínhamos, diferente das outras empresas, é que a China era muito utilizada como uma base de exportação, né, a partir da China, por causa da mão de obra um pouco mais barata e tal. Eu digo um pouco, depois eu volto nesse tema. Mas nós utilizamos a China para fornecer para o mercado interno, para o mercado chinês. Praticamente 100% do volume que produzíamos na China era absorvido pelo mercado chinês, né? E, consequentemente, deixamos de exportar do Brasil aquela quantidade enorme de 1 milhão de compressores por ano. Exportávamos do Brasil só alguns produtos muito especiais, com, com eficiência energética mais alta. A certa altura da nossa empreitada lá na China, se anunciou que Beijing iria receber as Olimpíadas e de que provavelmente a nossa área iria ser totalmente utilizada para áreas residenciais, porque outras áreas da cidade de Beijing iriam ser desmobilizadas para construir infraestrutura para as Olimpíadas. E é claro que a China queria fazer alguma coisa muito grandiosa, né? E fez realmente. Então, a certa altura, nós fomos gentilmente convidados a cair fora de onde estávamos e acabamos construindo uma fábrica totalmente nova, numa área industrial, planejada. Na época foi algo assim que no Brasil não se via, não existia. Um parque próprio para receber empresas, com avenidas muito largas, com 4 faixas para cada um dos lados, toda a infraestrutura montada. Enfim, realmente um distrito industrial como deve ser. Inauguramos a fábrica lá, fizemos uma fábrica muito moderna, acabou sendo a fábrica mais moderna, mais automatizada da Embraco naquela época, né? E volta agora a questão da mão de obra barata. Sim, no começo a mão de obra era mais barata, mas em cidades como Beijing, as questões trabalhistas começaram a aflorar fortemente e o custo da mão de obra foi crescendo. Muitas empresas de alta tecnologia se instalaram na região de Beijing, já pela natureza pagam mais do que uma empresa de transformação mecânica, e todo o resto veio junto. Então não foram muitos anos assim que o diferencial competitivo da China foi mão de obra, não era questão. Nós passamos a fazer produtos lá altamente competitivos, excelente qualidade, passamos a ter um produto realmente top em todos os sentidos, inclusive em energia, em consumo de energia elétrica. A China acabou se tornando mais exigente em termos de consumo de energia do que os próprios Estados Unidos. E uma fábrica totalmente nova, bastante automatizada. Então é uma história de sucesso, de aprendizado. Eu fui à China a primeira vez, acho que em 92, 93. Tive a oportunidade de assistir, de participar até da transformação da China nesse período. E sou muito grato por isso, porque eu vi o que se pode fazer em qualquer nação, em qualquer organização, quando se investe no capital humano. Assim como nós fizemos aqui no Brasil, provando que brasileiro é capaz de fazer pesquisa e desenvolvimento, na China, China provou para o mundo de que investindo em capacitação e educação, eles são capazes de fazer qualquer coisa, né? Os produtos da China que antes eram baratos e de má qualidade, hoje são referências no mundo, né? Produtos de altíssima tecnologia são chineses. O Ocidente acabou sendo dependente da China em semicondutores, por exemplo. Eu acho que 90% dos condicionadores do ar do mundo são fabricados na China. Celulares chineses são excelentes.
A indústria da aviação chinesa se desenvolveu fortemente. A indústria aeroespacial, a gente vê notícias aí de chineses querendo ir para a Lua, tendo planos de ir para Marte. Enfim, dá para citar todas as áreas tecnológicas possíveis, eles estão bastante à frente. Eu acho que são o país mais avançado em carros elétricos, né? Tem um forte programa de sustentabilidade com que se refere ao meio ambiente. Então eu acho que a China vai continuar nos surpreendendo, a não ser que algum problema geopolítico venha ocorrer. E isso é possível, né? Claro, quem acaba construindo um poder tão grande como a China é alvo de todos os demais, né? Isso a gente vê que está acontecendo. Os americanos perdendo espaço para os chineses, visivelmente. E tem a questão de Taiwan, né? Que é uma ilha ali do lado, que a China continental, ou a China continental diz que pertence a eles, nunca deixou de pertencer, mas Taiwan é um estado independente. Ano que vem tem eleições em Taiwan, que vai esquentar o ambiente ainda mais. Além disso, tem todas essas questões entre China e Estados Unidos, mais China, Ucrânia, com Rússia, enfim. Se algo nesse sentido acontecer ou for provocado, talvez venha descontinuar esse progresso tão intenso da China, mas caso contrário, eles vão continuar progredindo. Claro que não mais um nível de crescimento de 10, 11, 12% ao ano, como já vínhamos vendo, mas na faixa dos 6, 7 eles vão continuar crescendo. Eslováquia. Eslováquia é outra história bastante interessante, porque novamente é uma cultura totalmente diferente. Primeiro, a Eslováquia viveu sob o domínio dos russos, né, na cortina de ferro, da União Soviética, digamos assim. Então ficou enraizado, digamos assim, na cultura eslovaca o modo de ser do russo, do comunismo, né? Sofrendo também a separação da Tchecoslováquia, né, que era um país único, depois Eslováquia e República Tcheca tornaram-se nações independentes, né, diferentes. Nós tínhamos todas essas questões de competitividade na Itália. Começou a se falar bastante leste europeu. E nós fizemos então um movimento de tentar mover uma parte, pelo menos, da produção da Itália para o leste europeu, que era mais competitivo. Acabamos na Eslováquia, numa cidade chamada Spišská Nova Ves, uma cidade muito pequena, de 20 e poucos mil habitantes, um nível de desemprego aí da ordem de 30% a 35%, muito ávidos a receber investimento. Nós fomos extremamente bem recebidos, aliás, em todos os lugares da Eslováquia, queriam ter a Embraco lá. E esse é um ponto muito forte, né? Quando você vai num lugar onde não te querem, é uma coisa, né? Você vai a um lugar onde você é bem recebido, eles querem te receber, o quadro é totalmente diferente, né? Você tem uma dificuldade a menos a sobrepor. Acabamos por escolher Spišská Nova Ves, uma comunidade pequena, até porque nós tínhamos muita pressa, o inverno estava se aproximando, então nós queríamos achar uma fábrica, um galpão industrial que permitisse receber parte da produção que estava sendo executada na Itália. E no inverno é impossível você construir alguma coisa, porque o inverno é muito rigoroso, o solo congela, o concreto não cura. Então tínhamos que achar uma área coberta, né? E isso achamos lá na cidade de Spišská Nova Ves. O que encontramos na Eslováquia foi, de novo, um compromisso grande com o volume, um compromisso muito
tênue sobre a qualidade do que é produzido. E uma ideia de produtividade praticamente inexistente. Também não havia cultura de avaliação de performance, porque não faz parte da cultura comunista você fazer avaliação de performance de um par teu. Então, quando tentamos levar essa cultura de avaliação de desempenho, no qual o superior faz uma avaliação do seu subordinado, ou numa avaliação 360 graus, foi um processo difícil, porque eles não aceitavam, né, que um ser humano julgasse o outro, mesmo que fosse num ambiente profissional. Mas, novamente, foi uma situação mais fácil do que a Itália, porque havia a vontade de aprender. E o eslovaco também aprende rápido, investe em educação e aprende com uma facilidade muito grande de idiomas diferentes. Eu não deixava de me impressionar como eles aprendiam outros idiomas com facilidade. Quer seja italiano, quer seja português, inglês, e passava a falar praticamente fluentemente. Lá também crescemos bastante, à custa de uma diminuição de atividade na Itália, que nós não conseguimos encerrar totalmente, por causa de questões sindicais e questões governamentais mesmo. Houve uma greve enorme quando passamos a concretizar o fechamento de uma parte substancial da produção. De fato, nós anunciamos que íamos fechar a fábrica inteira para ter algo a negociar, já estando preparado de que nós ficaríamos com algum nível de atividade na Itália. E assim foi. Anunciamos que iríamos fechar a fábrica totalmente, houve uma greve enorme, houve a interrupção das linhas de trem de Turino para o resto do país, e é uma linha ferroviária enorme. Turino, Milão, são centros industriais enormes, né? E ferrovia é um meio de locomoção muito grande na Itália. Interromperam a linha ferroviária totalmente. Fomos chamados a Roma, no governo central, e o nosso caso passou a ser um caso de segurança nacional. Você imagina, na tentativa de fechar uma fábrica, você acabar numa situação de segurança nacional, exatamente porque as ferrovias estavam interrompidas. Bom, aí passamos um processo de negociação intenso e acabamos então por um acordo, tanto por parte de manutenção dos funcionários na nossa folha de pagamento, que custou uma fortuna, como também manter parte da produção na Itália, com o que nós já tínhamos como moeda de troca internalizada de qualquer forma. Mas, de novo, foi um processo bastante intenso. Quero mencionar que eu não estive à frente de todas essas iniciativas, né, porque seria absolutamente impossível, né? Eu tive meus diretores todos envolvidos tanto na negociação na China, como iniciativa na Eslováquia, como problema na Itália. Eu acompanhava, eu comparecia, eu dava as direções e tudo mais, mas não era sempre eu que estava diretamente à frente disso, porque isso seria impossível. Bom, então tínhamos estabelecido uma fábrica forte no Brasil, um centro de distribuição nos Estados Unidos, uma fábrica na Itália, uma fábrica na China, uma fábrica na Eslováquia, e com isso uma base internacional de fabricação de compressores, o que nos deu a liderança mundial em market share. Passamos a ter 25% de market share global. Dizíamos com muito orgulho de que de cada 4 refrigeradores no mundo, um levava um compressor Embraco. E ainda que era uma conta de aproximação, é verdadeiro. E claro, isso nos trouxe muita
satisfação, muito orgulho. Acabou se refletindo nos índices de satisfação dos funcionários, acabamos sendo a 9ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Em 94 nós fomos a empresa do ano pela revista Exame. Fomos várias vezes a empresa do ano no setor metal mecânico. Enfim, era uma empresa muito festejada, digamos assim, pelo que foi capaz de realizar a partir do Brasil. E eu não vejo exemplo similar ainda hoje. Talvez a Embraer se aproxime disso, mas há alguns anos eu ainda encontrei o presidente da Embraer, o cumprimentei pelo que a Embraer está fazendo no mundo, etc, etc. Ele me disse: Ernesto, quem fez muito no mundo foram vocês. E na China, de fato, eles vieram depois de nós. Mas temos também a WEG, né, que hoje é praticamente imbatível. Mas o modelo que nós utilizamos e a forma como nós fizemos, acho que foi uma coisa realmente extraordinária. Eu acabei sendo requisitado para fazer palestras aqui no Brasil, no exterior. Fiz muita questão de fazer isso, porque eu sempre achei que a nossa experiência, o nosso conhecimento tem que ser disseminado. Ele não pode ser levado junto conosco, né? E fiz isso no Brasil, em lugares até inóspitos, que tinha alguma coisa importante, às vezes nem tão importante, mas eu achava que devia fazer e ia lá. Mas também fui convidado a palestrar por 2 vezes no IMD, na Suíça, falar do nosso caso, por 2 vezes seguidas, num grande evento de treinamento de executivos em fevereiro, que acontece todo ano no IMD na Suíça. E também fui convidado a fazer palestra na Tuck Business School nos Estados Unidos. Me convidaram a segunda vez não consegui ir, mas fiz isso por uma vez. Eu tive, em função disso, uma série de reconhecimentos, tanto empresariais como institucionais. Eu vou citar alguns aqui porque, como eu estou fazendo um registro histórico, né, eu acho que eu devo correr o risco da falta de modéstia e colocar isso nessa gravação que deve ficar para a posteridade, e contar um pouco, né, dessa caminhada e do que foi conquistado, né, nesse meio tempo. Eu não tenho as datas em que eu recebi isso aqui, mas vou mencionar alguma delas, né? Medalha Anita Garibaldi, que é a maior comenda que uma pessoa física pode receber no estado de Santa Catarina, e que foi outorgada pelo governador Luiz Henrique da Silveira, pela relevante contribuição ao desenvolvimento de Santa Catarina. Luiz Henrique foi um amigo pessoal meu, sempre eu respeitei muito pela visão avançada que ele tinha, e algumas dessas coisas ficaram em Joinville até hoje, né, em função da visão que o Luiz Henrique teve sobre a nossa cidade. Eu recebi uma homenagem especial da Associação Empresarial de Joinville pela relevante contribuição ao desenvolvimento da região. A medalha do mérito como engenheiro do ano, concedido pela Confederação Nacional de Engenharia e Arquitetura, CONFEA. A medalha do mérito concedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. Profissional de destaque, concedido pelo Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Comendador da República na Ordem Nacional do Mérito Científico,
comenda recebida das mãos do excelentíssimo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A medalha do conhecimento, concedida pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, na comemoração dos seus 50 anos. Essa honraria foi dispensada a apenas 5 profissionais do Brasil que contribuíram excepcionalmente para o desenvolvimento da indústria nacional. Prêmio Mérito Tecnológico, outorgado pela Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia de Empresas Inovadoras, a ANPEI. Eleito um dos líderes empresariais e sociais do Brasil por votação nacional, promovida na época pelo jornal Gazeta Mercantil. Eleito mais de uma vez executivo de valor pelo jornal Valor Econômico. A Ordem de Mérito Industrial, comenda instituída pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc. Eu sou cidadão benemérito de Joinville. Não sou honorário porque eu sou joinvilense, então a honraria é de benemérito. Sou cidadão honorário de Spišská Nova Ves, na Eslováquia, pelo que nós fizemos lá. E eu tenho também o Citation of Excellence recebido pela ONU, no caso, a divisão da ONU que cuida do meio ambiente, a UNEP, por importante contribuição à proteção da camada de ozônio, na medida em que nós desenvolvemos produtos que não dependiam mais de CFCs, que eram os gases utilizados em refrigeração, em aerosóis, etc., e indicados como causadores do buraco na camada de ozônio. Isso foi muito famoso durante algum tempo. Tem outras coisas aqui como empresa que foram alcançadas. O Boston Consulting Group, por exemplo, elegeu a Embraco como Champions de inovação durante um ano. Enfim, me trouxe uma série de reconhecimentos e de homenagens. Mencionei que eu sou cidadão benemérito de Joinville, cidadão honorário de Spišská Nova Ves, na Eslováquia, porque em paralelo à minha vida profissional, e eu falei aqui de disseminação de conhecimento, de experiências, eu também sempre tive uma noção muito clara sobre a responsabilidade social que uma organização tem na sociedade. E pratiquei muito isso. Aqui em Joinville, em escolas municipais, tínhamos aí o Prêmio Embraco de Ecologia, que se estendeu por mais de 2 décadas ininterruptamente, e que não envolvia apenas o aspecto de conscientização de meio ambiente, mas ensinávamos também em como escrever um projeto, como defender um projeto. O prêmio era em recursos financeiros para desenvolver o projeto, mas esse era dado na medida em que o projeto avançava contra uma verificação. Então, todo o reporting de progresso, isso tudo era feito pelas crianças, da rede municipal, obviamente ajudados pelos professores, mas assim, tanto professores como as crianças aprendiam a fazer isso também. Eu, junto com o Loyola e mais algumas lideranças de Joinville, uma época criamos um conselho de administração para o Hospital São José, que precisava de ajuda na sua gestão. Não posso dizer que tivemos grande sucesso, mas foi uma tentativa muito forte e responsável. Por parte da Embraco, nós contratamos o Instituto Vicente Falcone para introduzir no Hospital São José todas as bases de uma gestão profissional. A Eslováquia foi uma demonstração assim extremamente importante de como
uma empresa pode mudar a vida de uma comunidade, né? Vocês imaginem chegar numa cidade com 20 mil habitantes, com 35% de desemprego, e vem uma empresa que no decorrer do tempo traz seus fornecedores para Pisca Nova Vez, como nós fizemos. Trouxemos fornecedores de Joinville a se instalarem lá, inclusive. E nós diretamente gerarmos mais de 1.200 empregos em poucos anos. Uma cidade histórica, centenária, com prédios belíssimos, históricos, castelos medievais próximos à cidade, fica próximo às montanhas Tatras, que são hoje um centro de turismo mais barato do que os Alpes e muito frequentado. Mas a cidade estava totalmente decadente, né? Primeiro porque não havia esse tipo de investimento de manutenção da cidade por parte do Estado na época em que eu era dominado pela Rússia e segundo, não havia recursos, né, de locais. Bom, assim como eu vi a China se transformar, e não por causa da Embraco, obviamente, mas eu via uma cidade se transformar, e aí sim eu vi por causa da Embraco. Em pouco tempo, hotéis que estavam fechados abriram novamente, e nós recebíamos muitas visitas, muitos fornecedores, muitos clientes, visitas técnicas, enfim. O cinema que estava fechado reabriu. Os prédios e as ruas foram todos recuperados, né? Todos aqueles prédios históricos que estavam muito maltratados pelo tempo foram recuperados. Áreas turísticas foram reabertas. Restaurantes surgiram de diferentes origens. Enfim, a cidade praticamente renasceu. E nós fizemos um investimento muito grande no hospital local, principalmente na ala infantil. Nós recuperamos toda a área infantil do hospital da cidade. E isso que foi feito lá acabou fazendo com que a municipalidade me desse o título de cidadão honorário lá da cidade de Pisca Nova Vez. E foi uma cerimônia extremamente tocante no sentido do cerimonial em si, né? Coisas que aqui no Brasil a gente não vive porque a nossa história é muito curta, né? Mas na Europa e naquela região existe todo um cerimonial, né, que leva a centenas de anos atrás, né? Tanto na vestimenta, nos uniformes, na forma de se expressar, na forma de fazer a homenagem. Foi uma coisa muito bonita, muito tocante. E agora uma coisa mais pitoresca, né? Porque a gente não precisa só falar de coisas sérias. Eu fui convidado também pela cidade para ser um dos jurados da Miss Pisca Nova Vez. Claro, isso fazem muitos anos atrás, né? Hoje provavelmente não existe mais, porque não é mais tão politicamente correto, mas na época isso era, lá como aqui, era algo importante. Então eu fui jurado lá na escolha da Miss Pisca Nova Vez, que também foi uma coisa bastante interessante. Igualmente na China, por mais que Beijing já era uma cidade muito grande, né? Nós fizemos uma atividade social ali no entorno da empresa importante. Tinha uma creche lá que recebia crianças órfãs e que precisavam muito de ajuda. Então, demos ajuda tanto financeira como pessoal lá. E quando eu falo crianças órfãs,
nem eram órfãs porque os pais tinham falecido, mas porque os pais foram presos. E as crianças ficavam à casa de parentes, mas como o poder aquisitivo de todo mundo era muito baixo, muitas acabavam numa creche. E era comum na China, eu não sei se prevalece isso hoje, de que se, por exemplo, uma pessoa de um casal cometeu um crime, né, o outro é considerado cúmplice. E os dois vão presos. Porque as autoridades chinesas não entendem que a mulher possa ter cometido um crime sem o marido ter sabido, ou vice-versa. Então, os dois acabam sendo julgados, um por ter cometido o ato, outro por cumplicidade no ato. E os dois vão parar na cadeia, obviamente cúmplice por menos tempo, provavelmente. Mas aí tem crianças que ficam da noite para o dia sem pais, né? Por mais cruel que possa parecer, é verdade que acontece assim. Enfim, tive uma vida intensa. Eu era uma pessoa extremamente centrada no trabalho, trabalhava muito, trabalhava duro, trabalhava muito focado. Tudo isso tem o seu preço, né? Hoje digo para os mais jovens para procurar um equilíbrio melhor entre a vida profissional e a vida pessoal. Porque tem uma frase que diz que daqui a 20 anos ninguém vai se lembrar que você trabalhou até tarde, a não ser os teus filhos. Isso é absolutamente verdadeiro. Você de repente passa a ser totalmente dispensável numa organização e na maioria das vezes você é substituído e esquecido com grande facilidade, e quem mantém o custo disso é a família. Então, cuidado nesse sentido é importante. Eu mudei muito como pessoa depois que eu deixei a Embraco. Me tornei uma pessoa muito mais aberta, muito mais sociável, muito mais leve. E eu acho que foi para o meu bem eu ter saído da empresa aos 55 anos da idade, porque eu não sei por quanto tempo mais eu iria aguentar aquele ritmo maluco, né? Eu fazia viagens absolutamente doidas, né? Eu me lembro que um dia eu fui atender um cliente na Coreia, um cliente bastante importante, que estava próximo a deixar de ser nosso cliente. Eu peguei um avião, fui lá, com a estrutura nossa de vendas, fomos lá. Passei um dia, uma noite lá, num jantar, no dia seguinte eu voltei. Foi um bate e volta, mas não daqui a São Paulo, foi um bate e volta daqui a Coreia. E isso obviamente esgota tanto do ponto de vista mental como físico, né? Hoje eu divido a minha vida profissional entre conselhos de administração e atividades voluntárias, né? Dando continuidade àquela responsabilidade social que eu sempre cultivei durante a vida profissional, e pelo qual eu sou hoje, né, o cidadão benemérito de Joinville, entre outras coisas, e cidadão honorário em Spišská-Nová Ves. Também sou cônsul honorário da Eslováquia aqui em Santa Catarina, também em função de uma iniciativa do Luiz Henrique da Silveira, e claro, né, eu era conhecido do governo eslovaco e acabei sendo cônsul honorário aqui em Joinville. Mas hoje eu presido o conselho do Instituto COR, que é o mantenedor da nossa escola internacional. É uma escola de alta performance, colocada entre as melhores do mundo. Tem uma metodologia IB, que é uma metodologia internacional. Nosso ranking não perde para as melhores escolas internacionais do Brasil e nem do exterior. Temos alunos que saem
da nossa escola, não precisam prestar vestibular nem aqui no Brasil, nem no exterior. São admitidas pelo currículo e pela nota IB que eles conseguem aqui na nossa escola em Joinville. É uma entidade sem fins lucrativos, uma governança muito bem estabelecida. Temos nosso conselho de administração, no qual fazem parte lideranças importantes aqui de Joinville. Também se dedicam a esse conselho de forma absolutamente voluntária, sem nenhuma remuneração. Também sou presidente do conselho de administração do Musicário, Academia Filarmônica Brasileira. É uma outra iniciativa sem fins lucrativos, uma iniciativa muito, muito bonita. Nós temos hoje 180 alunos, praticamente todos da rede municipal de ensino, todos praticamente vindo de famílias com situação econômica difícil. São bolsistas 100%, não pagam nada, recebem uniforme, recebem os instrumentos. Foi fundada em 2017, tem, portanto, 6 anos. Já formamos uma orquestra filarmônica juvenil experimental aqui em Joinville, que performa de uma forma incrível. Recebemos muitos profissionais do exterior, professores do exterior, que nos dão masterclasses aqui para os nossos alunos. Eles dizem que o nosso projeto não existe paralelo, nem mesmo na Europa. Porque lá atrás, em 2017, quando nós desenhamos o que nós queríamos fazer, dizia que até 2030 nós queríamos ter uma orquestra filarmônica profissional aqui em Joinville. Ou seja, é um projeto de longo prazo, e começamos a receber alunos no Musicário a partir dos 4 anos de idade. A partir de, claro, recebemos com 6, 7, 8, né? E aqueles alunos que lá em 17 começaram conosco, hoje são adolescentes e formam a nossa orquestra jovem. Qualquer um de vocês tiver a oportunidade de nos assistir, por favor, o façam, porque vocês vão se impressionar com o que essas crianças foram capazes de fazer em tão pouco tempo. E mais uma vez chama a atenção do desperdício imperdoável que o país comete com as nossas crianças, né? Nós temos um capital humano fantástico, que recebe a pior educação possível, né? Saiu há 2 dias atrás o PISA 2022. Continuamos na rabeira da educação, óbvio, nada mudou, não vai mudar o nosso ranking, né? Se mudar, vai mudar para pior. Mas isso não significa dizer que as nossas crianças não são capazes, elas simplesmente não recebem aquilo que merecem, que é uma educação de qualidade e que é algo que poderia transformar o país. Assim como fez a Coreia, assim como fez a China, assim como fizeram tantas outras nações, que não há muito tempo atrás eram mais pobres, tinham um PIB per capita menor do que o nosso. Eu sou presidente do Conselho de Administração da Porto Invest, que detém 70% do Porto Itapoá, do qual eu também sou presidente do Conselho de Administração. Eu sou presidente do Conselho de Administração da Roga, aqui de Joinville, uma grande construtora, crescendo fortemente. Claro, sou presidente da minha empresa de consultoria, a Heinzelmann Consultoria Empresarial. Sou membro do Conselho Consultivo da Broadspan, um banco de investimentos que faz mergers, acquisitions, recuperação financeira, etc. E, como eu já disse antes, sou cônsul honorário da Eslováquia aqui no estado. Então, creio que é isso. Com certeza deixei passar muitas coisas, mas eu acho que a parte mais importante eu consegui transmitir.
Novamente, o propósito era de deixar um registro histórico, né? Nunca é fácil falar de si mesmo, mas decidi sim registrar na história aquilo que eu fiz, o que conquistei, os reconhecimentos que eu recebi, e espero não ter feito nenhuma autopromoção, porque aos 70 anos você não precisa mais disso, e nem ter parecido arrogante em algum momento. Como eu disse, eu queria deixar um registro histórico nessa iniciativa tão importante, tão especial do SEAGE aqui de Joinville. Muito obrigado.